Isso aí, meus queridos. Nossa aula vai até que horas mesmo? Exato, para fazer esse e mais outros ainda, coisa linda. Então olha só, para o seguinte circuito, determine. No circuito eu coloquei um gerador de 30 volts de força automotriz e resistência interna 1 ohm, conectado a um resistor externo de 9 ohms. E fiz uma série de perguntas. Qual é a corrente elétrica do circuito? Qual é a tensão nos polos do gerador? Qual é o rendimento desse gerador? Qual é a potência útil? Qual é a potência dissipada no gerador? A potência gerada? A potência dissipada no resistor externo? E ainda, qual é a corrente de curto-circuito? Mais. Determine a curva característica. A curva característica do gerador. A curva característica do resistor. Eu nem te ensinei que isso existia. Curva característica do resistor. Gente, apesar de eu ter te dado a aula bem completa e ter te mostrado um monte de equação legal, eu vou tentar usar só o bom senso. Eu não gosto de ficar pegando a fórmula para que tu tenha que decorar as coisas. Eu gosto que tu saiba o básico, URI, por exemplo, né? O aluno não pode sobreviver na eletricidade sem URI. E também saber calcular a potência, que é o PUI, se tu preferir, né? Com URI e com PUI, sabendo somar resistores em série e em paralelo, cara, tu mata a maioria dos problemas sem ter decoreba de fórmula. Eu vou tentar fazer isso. Peraí. Esse circuito é o circuito verdadeiro, mas eu posso criar um circuito mais simples que esse que tem o mesmo efeito, não posso? Eu posso pegar essa resistência interna, somar com a externa e fazer um circuito bem bobo, que seria 9 mais 1, 10 ohms, sendo alimentado por 30 volts. URI. O U é 30, o R é 10, calcula o I. Está multiplicando, passa dividindo. Pô, tu imagina, cara, se eu resolvo primeiro montar a equação do gerador, depois montar a equação do resistor e depois igualar uma outra para fazer toda a conta. Putz, que esse coilé arda no inferno. Eu vou fazer URI. Não, claro, pô, o coilé é um gênio, cara, ajudou bastante, mas não aqui agora. É URI e acabou. Então, ficou menos nobre, né? Seria tão elegante. Pô, primeiro montei a equação do gerador. Agora vamos montar a equação para o resistor. URI. Como o resistor e gerador estão em paralelo, a tensão é igual as fórmulas. E acho o I muito bonitinho. Mas para o vestibular, que vai ter 3 minutos por questão, soma os resistores, faz URI, tchau e beijo. Acabou. 3 amperes. I igual a 3 amperes. Como ficou legal? Tensão nos polos de um gerador. Pô, peraí. Quanto é que está passando por aqui, gente? 3 amperes. 3 amperes e 1 ohm. Qual vai ser a queda de tensão ali na resistência interna? R vezes I. R é 1, I é 3. 1 vezes 3? 3 volts. Se esse gerador gera 30 e perde 3, quanto é que sobra nos polos? 27. Tu viu, nem a equação do gerador eu precisei usar, só bom senso. Mas tudo bem, só para não ficar tudo feio, né? Essa aqui foi a letra A, vou fazer a letra B de maneira mais nobre. A tensão dos polos é a força eletromotriz menos o R vezes I. A força eletromotriz estava no desenho, 30. A resistência interna estava no desenho, 3. E a corrente elétrica eu calculei no item A, 3. 1 e 3, desculpa. 30 menos 3, 27, que nós fizemos de cabeça, usando o bom senso. 27. Então tu vê, né, cara, não precisa ficar tão dependente das fórmulas, pode usar um pouquinho de bom senso se estiver entendendo. Rendimento de um gerador. Rendimento é lucro sobre investimento. O lucro de um gerador é o quanto ele vai disponibilizar nos polos. E o investimento é a força eletromotriz. O U nos polos eu calculei no item anterior, 27, e a força eletromotriz nós sabemos pelo desenho, 30. Então dá um rendimento de 0,9 ou 90%. Um rendimento honesto para o gerador elétrico.
dissipada 9 watts. Letra E já foi. Potência gerada é E vezes I, onde o E é a força eletromotriz. Desde o princípio sabíamos que o E é 30. E a corrente elétrica calculamos na letra A, que é 3. Potência gerada, 90. Ah, eu já sabia disso, né? Se ele utiliza 81 e desperdiça 9, é porque está gerando 90. Olha o item G. A potência dissipada no resistor externo. Ele quer saber quanto que eu estou perdendo aqui no resistor externo. E em vez de fazer Rzinho vezes I ao quadrado, eu vou fazer Rzão vezes I ao quadrado. O R externo é 9 e a corrente 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9. Ah, óbvio, pô. O cara estava disponibilizando ao circuito 81 watts. Aonde que ele estava sendo utilizado? No resistor externo. Então tu vê, né? Está começando a fazer todo sentido. A potência útil é a potência que vai ser aproveitada. Não importa se por um resistor ou por outro tipo de entidade. Então, se eu tivesse ligado, ao calcular a potência útil, eu já saberia a resposta do item G, que vai ser a própria potência dissipada no resistor externo. Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. É só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. A força eletromotriz é 30. A resistência interna do gerador é 1. Então dá 30. 30 amperes. Corrente de curto-circuito. E para finalizar, o cara ainda pediu para a gente fazer um gráfico que caracteriza o gerador e o gráfico que caracteriza o resistor. Curva característica de um gerador. O legal da curva característica de um gerador é que eu sei que ela sempre vai ser uma reta decrescente. Eu sei que ela sempre parte da força eletromotriz, obrigado, 30 volts. E nós já calculamos a corrente de curto-circuito, né? Que deu 30 amperes. Pô, ficou bem fácil de esboçar a curva característica. Para finalizar, a curva característica do resistor. Curva característica do resistor, meus amigos, é só fazer um gráfico U versus I do resistor. Quando no resistor a corrente é zero, a tensão dele é zero. Quando a corrente dá um certo valor, tipo 1 ampere, vai dar 9 volts. 2 ampere vai dar 18 volts. 1 ampere, 9 volts. 2 ampere, 18 volts. Nós vimos, né, que um resistor ômico apresenta um gráfico U por I, que é uma retinha. Como aquele resistor é ômico, apresenta resistência elétrica constante, então o gráfico esperado é aquele ali mesmo. Muito bem. Então uma questão bem completa aí, que pediu tudo o mais clássico aí para sistema gerador-resistor. Tu imagina que legal for quando eu conectar um gerador com um receptor, né? Porque aí além das potências do gerador, eu vou poder perguntar as potências do receptor. Para quem não sabe, receptor é um motor elétrico, por exemplo, que converte parte de energia elétrica em energia útil, né? Movimento, por exemplo. É coisa, né, galera? Coisa pra caramba. Deixa eu fazer uma saideira, então, já preparando para o que vai acontecer na aula que vem. Tem tempinho, não tem? Tem tempinho, meu querido.